Natal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando Santo, Santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Abra sua Bíblia, profeta Malaquias. Enquanto os irmãos localizam aí, eu quero tributar a Deus toda a honra por mais uma vez estarmos aqui no Cimiso. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Moura, o homem de Deus, cheio da presença de Deus. A minha oração, pastor, sua esposa, adoradora do Senhor, é que Deus continue vos abençoando de uma forma especial. Aos demais pastores, pastoras, todos que estão aqui, é uma gratidão enorme poder estar aqui nesse púlpito com vocês. Quem encontrou Malaquias, fique tranquilo, não vou falar de dízimos e oferta, tá? É bíblico, mas não vou falar não. Malaquias capítulo 3. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, está ali em Betim, a pastora Miriam, a pequena Luísa, o futuro jogador de futebol Paulo Henrique, né? E eu vim do estado do Pará, então meu querido filho Lucas está lá no estado do Pará, perto dos irmãos ali em Parauapebas, amém? Dá uma olhada em 2 versículos, querido. Versículo de número 17 e versículo de número 18. Malaquias, capítulo 3, verso 17, diz assim: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, como o homem poupa o filho que o serve. Verso 18: Veshavitem uritem, benzadik lerachá, benoved Elohim, lachê lo avador. E vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Coloque a mão no teu coração. Eu vou fazer uma pergunta e não responda a mim, também não responda a quem está à tua direita, tampouco tente responder a Deus, porque Deus já sabe a resposta. É uma resposta sua, pessoal, e também não precisa responder agora. Ouça o que Deus tem a falar. A pergunta é: a quem você tem servido? A Deus ou a homens sem Deus? Tome seu assento em nome de Jesus. Eu vou pregar uma mensagem bem simples, rápida por causa do tempo. Assim como o pastor Juarez não teve tempo de ministrar ontem uma palavra maravilhosa, cheia do poder de Deus, o homem de Deus, eu creio que o tempo também é pequeno, mas vou aqui lapidar rapidamente o que Deus colocou no meu coração. O capítulo de número 3 do profeta Malaquias, ele exatamente alterna as profecias direcionadas a Israel e à igreja. Dentro de um contexto cultural, histórico, o capítulo de número 3 de Malaquias, ele vai advertir ambos, Israel e igreja, para se atentarem ao grande dia do Senhor que está próximo. Dentro de um contexto amplo, o capítulo de número 3 vai chamar a atenção de Israel, para se atentarem às alianças quebradas pelos seus antepassados. Dentro de um contexto imediato, os 2 versículos que lemos são direcionados a Israel, mas principalmente à igreja. Afinal de contas, quem esteve entre nós e prometeu voltar foi Jesus Cristo. E Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. Quem acredita no arrebatamento? Tem gente, tem pessoas por aí que nem no arrebatamento acredita mais. Mas Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. Mas enquanto o noivo não vier buscar a sua noiva, é a igreja que está incumbida de fazer a diferença aqui nessa terra. É a igreja que tem que levar a luz aonde existem trevas. É a igreja que tem que levar o amor aonde existem os corações cheios de ódio. É a igreja que tem que levar a paz aonde existe guerra. É a igreja que tem que pregar o evangelho a todos os pecadores. Aleluia. E a igreja aqui, querido, não é uma placa denominacional, é você. Por falar em pecadores, pastor Moura, lembrei-me de um amigo, de uma conversa que estive com ele.
Ele me perguntou qual seria o maior pecado registrado na Bíblia Sagrada. Depende, respondi a ele. Ele depende por quê? Eu digo, você acredita na Trindade? Ele disse, óbvio. Mas o que tem a ver a Trindade com o maior pecado na Bíblia? Eu disse tudo. Afinal de contas, a Bíblia diz que a Trindade é um mistério de Deus. E se é mistério de Deus, não é todo mundo que tem o conhecimento, que tem a profundidade da revelação. É só alguns. Alguns até estudam, habitam as coisas, tentam entender, mas não compreendem a profundidade. Porque de forma resumida, a Trindade nada mais é do que a existência de um único Deus, que se revelou nas páginas sagradas como 3 pessoas distintas. Olha aqui. Distintas, porém compostas de uma mesma natureza divina. E se as pessoas são distintas da Trindade, então quer dizer que os pecados que cometemos também existem as suas distinções. Para o Ruach HaKodesh, o maior pecado é você não crer, não acreditar. Ou seja, a Bíblia diz que o maior pecado é você não acreditar no Espírito Santo. Aleluia. Para Yeshua HaMashiach, o maior pecado é você não crer e não aceitar que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que desceu da sua glória, fez-se carne entre nós, habitou, foi crucificado pelos nossos pecados, mas ao 3º dia ressuscitou e hoje está na glória, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Se você não crê nisso, pegue a Bíblia, jogue fora, rasgue, queime, porque a Bíblia é cristocêntrica. Mas para o eterno, o maior pecado é a idolatria. Afinal de contas, o idólatra coloca aquilo que ele adora acima de Deus. E se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Deus não força ninguém a adorá-lo, mas quem decide adorá-lo tem que ser em espírito e em verdade, como o único Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhando assim de forma superficial, até parece que somos politeístas, adoramos 3 deuses. E dependendo do pecado que você comete, a profundidade vai interferir diretamente a um desses deuses. E a resposta é não, não e não de novo. Aí é que mora a parte do mistério. É o único Deus. E o pecado que você comete diretamente a uma pessoa da Trindade, automaticamente você compromete toda a Trindade. É diferente ou não é esse Deus? E sabe por quê? Porque eu quero falar sobre um Deus diferente. E sabe por quê? A Trindade é algo diferente, um mistério de Deus. Porque quem serve um Deus diferenciado. Eu quero em poucas palavras, em 20 minutos aqui, tentar resumir e falar um pouco desse Deus diferente. Aleluia. Afinal de contas, estamos vivenciando uma geração que existem muitos deuses. Para uns o Deus deles são animais, para outros Deus deles está no sepulcro. E há aqueles ousados que adoram um Deus que tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, tem perna, mas não anda, está lá na parede estendido, é um Deus visível, porém irreal, não tem serventia. O Deus que eu quero pregar essa noite é diferente, senhores. É diferente por quê? Porque quem criou os animais foi Ele. Ele não precisa de sepulcro porque Ele é imortal. A minha Bíblia diz que os seus olhos estão acampados sobre todos aqueles que o temem. Os seus ouvidos estão atentos para ouvir a tua oração. Aleluia. E Ele sente a nossa adoração com um aroma suave. A sua boca sempre está falando através de um profeta, como pode estar essa noite falando com você. A sua mão sempre está estendida para levantar os que caem. Ele não precisa de perna para andar não, porque Ele é onipresente. Aonde tiver alguém decidido a adorar em espírito e verdade, Ele está presente. Eu te pergunto, é um Deus diferente ou não é? Por Ele ser diferente, Ele também escolhe pessoas diferentes. Fique tranquilo, Ele não faz acepção de pessoas não. É a Bíblia que fala que Ele só escolhe os diferentes. Os diferentes, já está falando a palavra, é diferente dos comuns.
Porque a Bíblia diz que os diferentes, é o sal da terra. Os diferentes é a luz do mundo. Os diferentes, quando pensam que estão fracos, forte Deus os torna. Os diferentes têm fé. E quem tem fé vê o que muitos não verem. Quem tem fé crê quando muitos não crerem. Quem tem fé toma posse do que muitos não tomam. Quem tem fé acredita quando muitos não acreditam. Muitos são vencedores, mas a Bíblia diz que Deus escolhe os mais do que vencedores, porque são diferentes. Deus escolhe os diferentes. Eu quero pedir perdão a alguns pregadores. Tem 3 décadas que eu ouço que Deus está levantando uma geração. Continue pregando, que Deus vai levantar uma geração. Não é isso que a Bíblia fala. Deus já tem a sua geração eleita. Aleluia. E quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo Deus levantando geração. Eu vejo Deus levantando e escolhendo pessoas diferentes para fazer a diferença em meio a cada geração corrompida que existiu na terra. Vamos para a Bíblia. Bereshit, quando nós vemos após a queda de Adão e Eva, nós vamos ver que o gênero humano está corrompido. Irmãos matavam um aos outros, pais matavam filhos, filhos matavam pai. E o que reinava naquele coração daquela geração era desobediência. Guarda essa palavra, desobediência. E Deus, pregador, pois é, Deus não levantou geração nenhuma. Deus escolheu e levantou um homem por nome Noé, porque viu em Noé a obediência. Noé creu quando ninguém quis crer. Noé tomou posse quando ninguém quis tomar. Noé acreditou quando ninguém quis acreditar. Noé foi diferente ou não foi? Quando uma geração se corrompe, tudo que Deus precisa é que tenha alguém obediente. Eu prego essa noite para alguém que é obediente. Deus está aqui olhando para pessoas que obedecem. E eu te pergunto, a quem isto tem obedecido? A Deus ou a homens sem Deus? Mas a Bíblia vai dizer, correndo aqui, que essa geração, os descendentes de Noé também se corromperam. E com o tempo levantou-se na terra uma outra geração. Mas fique tranquilo, não foi Deus que levantou não. Porque a Bíblia vai dizer que aquela geração era egocêntrica. Deus não levanta pessoas egocêntricas. A Bíblia vai dizer que aquela geração era infiel. Deus não levanta os infiéis. A Bíblia vai dizer que aquela geração era semideus. E Deus não levanta semideus. Deus, pregador, pois é, Deus também não levantou nenhuma geração. A Bíblia diz que Deus foi até uma terra chamada Ur dos Caldeus, e lá tinha alguém diferente. Porém, a sua família era idólatra, mas ele era diferente. A sua família fazia ali, ídolos, mas ele era diferente. Ele não comungava, não era complacente com aquilo da sua própria família. Por isso Deus escolheu Abraão, que posteriormente Deus mudaria para Abraão. O propósito de Deus ao lhe escolher é que tivesse na terra um homem, o que, igreja? Fiel a ele. De Abraão Deus formaria uma família, dessa família geraria uma nação. E para essa nação Deus faria a promessa de herdar uma terra prometida que manasse leite e mel. Oh, glória! Mas quando olhamos para a Bíblia, meus senhores, não é isso que vemos. Nós vemos que o povo escolhido de Deus havia virado as costas para Deus. Houve um tempo em Israel que o reino estava dividido: reino do sul, reino do norte, reino do sul. E a Bíblia vai dizer que o povo virou as costas e não adorava esse Deus. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes estavam todos envelhecidos. A escola sacerdotal havia fechado as portas. A escola profética havia fechado as portas. E os poucos profetas que existiam estavam todos aprofundados na doutrina. Aleluia. E Deus, pregador, Deus também não levantou nenhuma geração. A Bíblia diz que o que consumia, vivia e predominava no coração daquela geração era o medo. O medo, ele paralisa muitos. Porque o povo olhava para os sacerdotes que representavam o povo diante de Deus, os sacerdotes corrompidos. O povo olhava para os profetas que representavam Deus diante do povo, os profetas corrompidos, na doutrina de Balaão. Então o povo ficou com medo. Eu conheço pessoas que pregam melhor do que esse simples pregador, mas se chegar aqui ele trava. Conheço pessoas que cantam melhor do que músicos que estão aqui, mas se chegar aqui trava, porque o medo tem paralisado muitos ministérios. E a Bíblia diz que tinha um homem que fazia uma oração diferente. Ele pedia para Deus ir levantar alguém diferente. Mas tem um detalhe, não tinha ninguém para onde Deus olhava.
Então, pregador, finalmente Deus levantou. Não, a geração não. A Bíblia diz que Deus olhou no ventre de uma mulher e gerou uma vida. Quando aquela criança nasceu, cresceu, tornou-se um jovem e se deparou com a realidade de Israel, ele também ficou com medo. Aí chegou diante de Deus e disse: não, o Senhor errou. Errou não sou eu, não estou preparado. Mas Deus não se engana. Capítulo 1, versículo 5, Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Conhecer quer dizer intimidade. Jeremias, tu tem intimidade comigo. E antes que sejas amado, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Deus estava dizendo a Jeremias: se posicione, tu és alguém corajoso. Deus está falando para pessoas aqui essa noite que veio para esse congresso, veio com medo, ressensudo, achando que Deus não ia falar. E Deus está dizendo para ti: tu vai voltar diferente, tu vai voltar se posicionando. Não espere Deus levantar uma geração. Deus já te levantou. Agora se coloca na brecha. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jeremias pregava, profetizava e o povo não acreditava. Jeremias chorava e o povo não se convertia. Jeremias então foi para o exílio egípcio. E Israel, pregador, foi para o exílio babilônico, escravizado. O povo que tinha direito a uma terra está escravizado. E a Bíblia vai dizer que um dos maiores declínios que existiu diante do povo de Deus foi lá na Babilônia. Porque o povo se perguntava: cadê o Deus dos nossos antepassados? Cadê os milagres? Cadê esse Deus que nos prometeu uma terra e agora estamos aqui, aleluia, sendo escravo? A Bíblia vai dizer que Deus aparentemente olhava, também não tinha ninguém. Porque os profetas só profetizavam vantagem em favor dos reis e dos deuses babilônicos. Os profetas, o altar estava corrompido, adorando os deuses babilônicos. O povo olhava, ficava assustado, porque o que reinava ali nos corações era algo. Ninguém queria se pôr na brecha. E Deus só procurava alguém que ele pudesse contar. No capítulo 2 está escrito que Deus chega diante, aleluia, de Ezequiel e disse: veio a minha palavra do Senhor, põe-te de pé, aleluia, e eu falarei contigo. Deus estava dizendo para Ezequiel: se posicione, Ezequiel, se posicione, porque tu és alguém que eu possa contar. Eu oro a Deus que é esse povo que está aqui essa noite. Deus está dizendo: eu posso contar contigo, deixa eu contar contigo, para fazer a diferença lá na tua rua, lá na tua casa, na tua cidade, na tua igreja, aonde tu pisares a ponta dos pés, eu posso contar contigo. Pois é, Deus também não levantou nenhuma geração. E aí nós olhamos, homem de Deus, para Malaquias. E a Bíblia vai dizer que o profeta profetizou a uma geração na qual os milagres haviam cessado, com Elias e Eliseu. A recordação, do exílio babilônico já estava sendo esquecida. As reformas de Neemias também já estavam sendo esquecidas. E aí, a Bíblia vai dizer que os profetas só profetizavam para rico. Olha para cá, aparece hoje. Eles só profetizavam para os ricos que davam dinheiro. Os sacerdotes que estavam em cima do altar estavam corrompidos, ladrões e mortos espirituais. Olha para mim aqui, eu vou falar um negócio. Sabe qual é o maior desafio na igreja nessa geração? Não é o joio e nem os bodes. Porque quem vai separar o joio do trigo e o bode das ovelhas é o dono da igreja no arrebatamento. O maior desafio da igreja hoje nessa geração são os sacerdotes mortos espiritualmente em cima do altar ensinando o povo. Porque um sacerdote morto espiritual, ele faz o quê? Ele desvincula a verdade da palavra de Deus. Prega só aquilo que lhe interessa. Só prega aquilo para lhe favorecer financeiramente. E uma geração inteira vai para o inferno. A Bíblia disse que aquela geração de Malaquias, o que estava impregnado no coração deles era a mentira. Porque os profetas mentirosos, sacerdotes mentirosos, e Deus, pregador, levantou a geração. Pois é, lamento dizer, Deus também não levantou geração nenhuma, aleluia. A Bíblia diz que Deus escolheu e levantou Malaquias. Agora por quê? Porque ele era verdadeiro, aleluia. Deus não tem compromisso com o imitador. Deus não tem compromisso com quem plageia, nome, sobrenome, seja o que for. Deus tem compromisso com o adorador, que o adora em espírito e em verdade. E o Pai procura os que tais assim adoram. Se Deus está procurando verdadeiro, é porque existem os falsos. E os falsos, aleluia. Quando olhamos para a nossa geração, nós vemos um caos instalado. O que era pecado em outra hora, para muitos hoje não é mais pecado.
Vivemos uma geração onde muitos preferem virar à noite navegando na internet, ao invés, aleluia, e tem mais, navega na internet para ouvir coisas que não deviam, mas no dia seguinte está na igreja, querendo ver Deus falar, querendo ver um milagre, querendo ver uma resposta de Deus. É uma geração que não ora como em outrora. Quando eu olho para a nossa geração, eu vejo uma geração de muitos que trocaram os estudos bíblicos das suas escolas, aleluia, dominical, os estudos aonde você congrega, por palavra de autoajuda. Só porque ele tem muito seguidor e tudo que ele fala viraliza, mas só viraliza na cabeça dos indoutos da verdade, porque quem conhece a verdade não vai trocar, e quem é a verdade é Cristo. Conhecerei Cristo e Ele vos libertará. Vivemos uma geração onde muitos, olha, preferem se apresentar como artistas em palco do que como adoradores no altar. Eu conheço alguém que diz: conhece fulano, viu lá? Está cheio de agenda, viajando para todo lado, mas as profecias, as revelações dele, todas mentirosas. Mas quer saber? Deu certo para ele, eu vou fazer também. Esses querem ser apenas, aleluia, aqueles que repetem o erro. Porque vivemos uma geração onde muitos preferem ser o eco da mentira do que, aleluia, a fonte da verdade de Deus. Eu conheço alguém que também já disse: você viu a igreja de fulano? A igreja nem de Cristo é mais, é de fulano, porque a igreja tem foto dele para todo lado. Aí diz assim: a igreja está cheia, mas também lá vende de tudo, é óleo ungido, é lenço consagrado, até vassoura para expulsar demônio. Quer saber? Ele fez lá e encheu a igreja, vou fazer aqui também. Quer ser sacerdote morto espiritual em cima do altar. Fica de pé em nome de Jesus. Deus essa noite está aqui escolhendo pessoas, e pessoas diferentes. Deus não vai levantar geração nenhuma, Ele já tem uma eleita. O que Ele vai fazer é escolher pessoas diferentes para fazer a diferença. E quando Ele escolhe, Ele se responsabiliza. Deus essa noite está aqui olhando para pessoas diferentes, porque os comuns não vieram, moram ao lado, mas não vêm. Os comuns moram até em outro estado, tem condição, mas não vêm. Agora os diferentes veio. Você é diferente. Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, está em algum país do globo terrestre, escolhendo pessoas diferentes para fazer a diferença por onde essa nação existir, pessoas e almas. Deus, na sua onipresença, está em algum estado brasileiro, escolhendo pessoas diferentes para fazer a diferença em meio a essa geração corrompida que nós vivemos nesse país. Deus, na sua onisciência, está aqui no CIMIS essa noite, olhando para pessoas diferentes. Ele está olhando para ti, aleluia. Só tem um detalhe: Ele está olhando para alguém que é obediente como Noé, fiel como Abraão, corajoso como Jeremias. Alguém que diz assim: pode, Senhor, me usar como Ezequiel. E alguém verdadeiro como Malaquias. Esse alguém é você. Coloca a mão no teu coração, quer liberar uma palavra profética essa noite. Assim diz Deus na tua vida, no teu ministério, por onde tu passares a planta dos teus pés, não será mais o mesmo, não será mais as mesmas, porque Deus te escolheu no ventre, Deus te fez uma promessa no ventre, e Ele te conhece no íntimo, aleluia. Deus não vai levantar geração, Deus já te levantou. Agora se posicione, meu irmão, na brecha como Ezequiel se posicionou. Eu vou te dar 5 segundos, 10 segundos, vai 15 segundos para te glorificar a Deus. Não é o pregador, não é a Deus. E eu te pergunto de novo e pela última vez: a quem você tem servido? A Deus ou a homens sem Deus? Se aonde você congrega, o teu pastor leva alguém que só fala mentira, profetiza mentira, não prega nada da Bíblia, então saia desse lugar, porque lá não é um sacerdote que Deus colocou. Agora, se tu congrega em um lugar aonde o teu pastor leva alguém que conhece a palavra, que vela pela santidade, que vela para você ir para o céu, lá você ombria esse pastor. É um homem de Deus que Deus colocou lá para te usar, para te abençoar. Recebe essa palavra profética na tua vida. Eu
como o pastor Juarez fez ontem. Eu pulei, fiz o que pude para me honrar o tempo. Mas você não é comum, você é diferente. E aqui não é palavra de autoajuda não, é a Bíblia que diz: Deus escolheu um povo diferente. Então não comungue com o que está errado. Eu também acredito que essa geração é a geração do arrebatamento. Pastora Andréa, eu acredito. Só que só vai ser arrebatado os diferentes. Os comuns não vão. Os comuns nem do arrebatamento eles falam, pregam, não gostam. Mas os diferentes crê que Jesus está à porta para buscar uma noiva lavada, remida pelo seu sangue na cruz do Calvário. E essa noiva é diferenciada. Essa noiva não vem de lenço, não vem de óleo. É uma noiva que é lavada, remida pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário e que vela pela palavra de Deus. Só para encerrar, Yohanami, que vê João Batista, poderia ter sido apenas o eco da mentira, se tivesse ficado na porta do palácio profetizando mentira para o rei. Porém, ele preferiu e escolheu ser fonte, foi para o deserto. Enquanto os profetas que repetiam eco da mentira para o rei, ele foi para o deserto. Alguém olhava para João Batista e disse: é um doido, o que ele vai fazer no deserto? Mas eles não sabiam que ele era a fonte. E quem é fonte é diferente. A Bíblia diz que o povo saía da Judéia, Jerusalém, e ouvia João Batista. Até o rei saiu do palácio e foi ouvir João Batista. Nós temos um nessa geração, e eu oro para que Deus leve ele mais longe, pregando a verdade de Deus. Só que quem é fonte é diferente. Quem é fonte não perde o tempo falando mal de A ou de B. Ah, mas eu não gosto do jeito que ela canta. Mas ela é fonte, olhe por ela. Ah, mas eu não gosto do jeito que ele prega, que é ser demais, falar grego, hebraico. Mas olhe por ele, ele é diferente. Eu não gosto do estilo daquele pastor, mas olhe por ele, para ele ser a diferença lá naquela igreja, na vida daquelas pessoas. Eu sei que na internet vai ter muitos exegetas, né? Entre aspas, cutucando, falando, mas eu quero dizer para você, aleluia, o que vem de baixo não pode atingir quem é diferenciado e escolhido por Deus que está no céu. Recebe essa palavra profética na tua vida. Eu libero essa palavra de mudança, de transformação. Deus está lá escolhendo e levantando pessoas diferentes. Você que mora em Suzano vai sair desse congresso diferente. Onde tu pisares a planta dos teus pés, Deus vai te justificar, aleluia. Não se preocupe, os diferentes são poucos que gostam. Fique de pé, só coloca a mão no coração. Os diferentes não tem multidão que o aplaude. Os diferentes, não tem muita não tem muito comentário, cochilo nas redes sociais. Não se preocupe. É diferente, continue sendo diferente. Os diferentes não precisam de aplausos de homem. Se estão se levantando contra o teu ministério, então continue, que aí está certo. Aí está a confirmação que você é diferente. Se querem te enquadrar, mas tem que pregar assim, assado, tem que cantar assim, continue sendo como Deus te escolheu e te colocou, diferente. Essa geração está comum demais, e Deus está escolhendo pessoas diferentes. Eu encerro aqui liberando essa palavra profética para você, mulher que esteve aqui essa noite, achando que Deus não ia entrar com providência. Deus está entrando lá naquela casa, cuidando daquele coração daquele homem, aleluia. Aquele coração duro, que alguém já disse que não vai ter jeito, e Deus está dizendo, não vai ter mesmo não. Já teve jeito, porque a tua adoração aqui, Deus está intervindo lá naquele coração, na vida daquele homem. Minha irmã, fique tranquila, teu filho não vai voltar de onde Deus já tirou. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, você é diferente, ora por ele, e Deus está velando e cuidando dele. Por isso a tua casa, a tua semente, e onde tu pisares a planta dos teus pés será diferente. Quem tomou posse dessa palavra? Simples, bem rápida. Eu
só vou dizer uma coisa para você. Coloca a mão assim no teu coração, pela última vez, prometo. E recebe essa palavra: você é diferente. Aleluia. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando